Então, hoje, né, galera, dia 19 de maio aí, de 2020, aula para o oitavo ano B e para o oitavo ano C do, do Colégio Estadual Jardim América. Pablo, é o seguinte, o que eu já comecei a brincar com os alunos? Na verdade, nós começamos em geometria, né? Geometria plana. E para o aluno saber geometria plana, ele tem que saber o que é ponto, reta, segmento de reta, plano e semi-reta. E eu falei para eles, falei assim, que esses conceitos, eles são chamados de conceitos primitivos na geometria. Tipo, então não tem definição. Se aceita que aquilo é um ponto, aquilo é uma reta. Claro que a gente pode talvez discutir o que é e tudo mais. E aí nós comentamos o seguinte, que se eu tenho isso aqui, isso está representando um ponto. O ponto tem que ser uma letra do nosso alfabeto de forma maiúscula. Por exemplo, aqui eu tenho o meu ponto A. Uma reta, eu comentei com eles que seriam um segmento, uma constante inclinação que passa por dois pontos. Por quê? Porque por um ponto, nós vimos que passam quantas retas aí? Vamos ver se alguém vai responder aqui. Deixa eu ver se tem alguém que tá ligado nesse negócio aqui. Por um ponto, pessoal. Passa quantas retas, hein? Fala comigo aí. Por um ponto. Quantas retas passam por um ponto? Infinitas. Isso, infinitas retas. Eu posso ter uma reta assim, eu posso ter uma reta assim, eu posso ter uma outra reta. Eu tenho infinitas retas por um ponto. Agora, se eu tenho aqui para você o ponto, vou chamar de ponto A não para diferenciar daquilo lá, o ponto B e o ponto C. Por esses dois pontos, pessoal, passam quantas retas? Uma única reta. Uma única reta, exatamente. Nós vimos que por um ponto só passa, por dois pontos passam apenas uma única reta. Lembrando que uma reta ela não tem começo e nem tem fim. Então eu poderia representar essa reta por BC e uma retinha aqui em cima com a setinha dos dois lados, ou a gente tem que ter um nome para essa reta também. E esse nome tem que ser uma letra minúscula e do nosso alfabeto. Por exemplo, essa reta aqui que eu acabei de desenhar para vocês, nós vamos chamar ela de reta T. Agora, se eu tenho começo, mas não tem fim, por exemplo, eu vou falar aqui com esse negócio, esse desenho, que eu não vou falar o que é ainda, esse desenho, vamos supor que ele começa no ponto D e passa pelo ponto E. O que é isso, hein, pessoal, que eu acabei de desenhar aqui? O que isso seria? Alguém? Esse aqui é um ponto. Isso é uma reta. Tem começo, mas não tem fim. O que isso é? Semi-reta. Isso, Natasha. Uma semi-reta. Então, aqui nós temos uma semi-reta que começa em D e passa pelo ponto E. E a gente representa desse jeitinho aqui. Vimos também que pode ter um pedaço de uma reta que tem começo, ponto F, e vamos supor que ela também terá fim. Então, quando eu tenho um pedaço de reta que tem começo e tem fim, o que isso aqui é, então? Uma semi-reta. Não, semi-reta não. Isso. Um segmento de reta, né? Então, aqui eu tenho um segmento de reta FG, que eu posso representar com esse traço aqui em cima. E vimos, por fim, que nós temos um plano. Um plano que contém infinitos pontos, infinitas retas. E nós vimos que um plano é como se fosse uma folha de papel. E um plano tem que ter um nome. O nome que a gente pode colocar para esse plano aqui, por exemplo, tem que ser uma letra minúscula e do alfabeto grego. Então, vou chamar esse plano aqui, por exemplo, de alfa. Outra coisa que nós vimos até agora é que quando eu tenho duas semi-retas que possuem a mesma origem, o que forma, hein, pessoal? Quando eu tenho duas semi-retas que têm a mesma origem, o que isso forma? Um ângulo. Um ângulo, muito bom. Um ângulo. Um ângulo que pode ir de 0 até 360 graus.
no caso aqui, ó, nesse desenho, eu tenho um ângulo onde O será o nosso vértice. As semirretas OA e OB são os nossos lados. E quando eu escrevo AOB, né, isso aqui era para ser um circunflexo, agora sim, melhorou. Nós temos um ângulo. E aí, na aula passada, nós vimos as classificações de um ângulo. Quando um ângulo ele é exatamente igual a 0 graus, hein? Quando um ângulo for igual a 0 graus. Qual que é a classificação dele? Como que ele é chamado de ângulo? Alguém? Um ângulo que mede 0 graus, qual que é a classificação dele? Exatamente. É um ângulo nulo. Agora, quando esse ângulo ele é maior do que 0 graus e menor do que 90 graus, Agudo. ele é chamado de agudo. Muito bom, Natasha. Bom ver alguém participando. E se o ângulo é 90 graus? Reto. Exatamente. Ele é um ângulo reto. Se ele for mais que 90 graus e menos do que 180 graus, como que ele é chamado? Obtuso. Exatamente. Quando ele é igual a 180 graus? Raso é meia volta. Raso ou meia volta. Ótimo. E quando ele é exatamente 360 graus? Pleno. Ou? Uma volta. Exatamente. Pleno ou uma volta. E vimos também a ideia de ângulos complementares. O que são ângulos complementares? São ângulos que a soma é 90 graus. Exatamente. Só faltou uma palavrinha. Adjacente. Isso. São ângulos adjacentes cuja soma 90 graus. Então, resumidamente, você vai lembrar que ângulos complementares, você vai lembrar, resumidamente, soma 90 graus. Então, se eu pegar um exercício que pergunte para vocês alguma coisa com essa característica aqui, ó. Pronto, eu esqueci de desabilitar as anotações aqui. Se eu pegar um exercício como esse aqui que eu vou colocar para vocês, ó. Olha lá. Se eu quiser saber o valor desse x aqui, o que eu deveria fazer, pessoal, para saber o valor desse ângulo x? O que vocês acham que eu poderia fazer para determinar? Pode falar. Acho que você tem que pegar o 90 graus menos 32 graus e saber o resultado. Exatamente. Porque isso aqui é como se eu perguntasse para você qual é o complemento de 32 graus. Então, eu estou querendo saber o que falta para totalizar 32 graus, para dar 90 graus, né, na verdade. Então, aqui eu estou procurando o complemento de 32 graus. Então, se eu quero saber o complemento de 32 graus, eu quero saber esse valor adicionado 32 graus tem que dar 90. Então, eu resumidamente estou querendo saber de 32 para 90.
que falta? Então, quando a gente faz essa conta, o que dá aí 90 menos 32? Tô ruim de cabeça hoje. O que dá, hein, galera? 90 menos 32. Fala aí pra mim. Ó, Pablo, certeza que tem alguém 58. abrindo calculadora aí. Eita, exatamente, 58 graus. Gente, pelo amor de Deus, não esquece disso, ó. Não é isso aqui não, viu? Não tem esse tracinho aí não, tá? 58 graus, só a ideia da bolinha. Hoje, então, tudo isso aqui é um resumo do que nós vimos nas aulas anteriores. Pode falar, Aninha. Como que chama mesmo esse quadradinho? Tem algum nome? Esse quadradinho aqui está representando o ângulo de 90 graus. Um ângulo Eu lembro reto. no sexto ano que a professora explicou que a gente acha ele, tipo, em todas as coisas. Na porta, a gente consegue achar ele nos cantinhos, Isso, assim. isso. Né? Se você imaginar, por exemplo, aqui, ó, vamos fazer um desenho imaginando lá a nossa sala de aula. Vou fazer aqui embaixo que vai ficar melhor. Vamos fazer uma projeção aqui da nossa sala de aula lá, ó. Glória a Deus, pelo menos uma coisa eu lembrei do sexto ano. Ó, isso aqui seria mais ou menos a nossa sala de aula em terceira dimensão. Aí a gente tem a portinha aqui, né? Aí, ó. Aí lá em cima a gente tem aquelas janelas, na verdade. Então as janelas bem aqui assim, ó. Na nossa sala de aula. Olha lá, ó. Aí, bem do lado de cá, ó, fica o quadro. Então, se você parar para refletir, nesse sentido aqui, tudo está formando um ângulo de 90 graus. Aqui no cantinho da porta, ó, eu tenho um ângulo de 90 graus. Aqui na parede com o nosso chão, eu tenho um ângulo de 90 graus. Na janela, forma um ângulo de 90 graus. Aonde? No quadro. Né? Então, tudo isso são exemplos de ângulos retos. Então, toda vez que você vê esse desenho aqui, ó, está falando que é um ângulo de 90 graus. Tá? Ah, tá. Agora entendi. Beleza. Hoje, nós vamos ver a parte, pessoal, de ângulos suplementares. Ângulos suplementares. E aí, alguém tem, pelo que eu já passei para vocês, isso aqui, teoricamente, vocês já deveriam saber. Vocês sabem me dizer aí o que são ângulos suplementares? Calma. Eu não passei, eu não dei a aula agora, mas eu já passei para vocês nos nossos planos de estudo para vocês pesquisarem. Eu, professor Pablo. O que é, Natasha? São ângulos adjacentes cuja soma é 180 graus. Ah, foi a Dani que falou. Achei que tinha sido a Natasha. Exatamente, Dani. Então, são ângulos adjacentes. Lembre-se que adjacente é um do lado do outro, tá? Em que a soma resulta 180 graus. Então, isso são ângulos suplementares. Ângulos adjacentes cuja soma resulta 90 graus. Então, se eu perguntar para você assim, ó, qual é o suplemento de 30 graus? O que eu deveria fazer? São dois ângulos que somados são iguais a 180. Sim, graus. mas eu já tenho um que vale 30. Quanto vai valer o outro, então? 150. Exatamente. O que eu deveria fazer para encontrar isso? Eu deveria fazer 180 menos 30. Totalizando 150 graus. Então, suplemento de 30 graus seria 150 graus. Se eu perguntar suplemento
de 15 graus. 15 não, tá muito fácil. Vou pôr 115. Para responder qual é o suplemento de 115 graus, o que eu deveria fazer então, pessoal? Eu deveria fazer 180 menos... Somar, não? Não, tipo assim, é como se eu fizesse assim, ó. 115 mais um ângulo tem que dar quantos graus? Se eles são suplementares? 180. Exatamente. Aí o 115 que está positivo, nós aprendemos que deveria passar subtraindo. Então eu faria 180 menos 115. Que daria 65 graus. Ana, o que são ângulos suplementares? Calma. São ângulos em que a soma tem que dar quantos graus? Está escrito. Ângulos suplementares. Ângulos em que a soma tem que dar... tá, 180 180. graus. Então, Tá, se aqui... bugada, meu Deus. Se aqui já é 115 para dar 180, eu teria que fazer 180 menos 115. Tá. Que dá 65. Entendi. Bora ver mais um exercício, então, sobre isso. Sobre este assunto. Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Olha só. Quanto que vocês acham que valeria esse ângulo X aqui, ó? 110. 110, exatamente. Por quê? Esses dois ângulos juntos, eles são suplementares. Esse ângulo aqui, ó, que a gente acabou de rabiscar aqui, ó, é um ângulo raso, é um ângulo meia volta. Então, significa que se eu pegar o valor de x e adicionar com o valor de 70, isso tem que dar 180 graus. É a mesma coisa que eu falar. Para eu encontrar o valor de x, eu tenho que pegar 180 e tirar 70 graus. E aí dá o que a Dani disse. 110 graus. Então, esse ângulo aqui, que eu não sei qual é o valor, ele é 110 graus. Por quê? Porque 110 graus mais 70 dá 180, que são ângulos suplementares. E o y aqui, hein? Quanto vai valer? Qual vai ser o valor do y? 70. Isso, obviamente tem que ser os 70. Por quê? Porque o y mais o 110 são suplementares. Então, a soma tem que dar 180. É a mesma coisa que eu fazer 180 menos 110, que é 70 graus. Então, vamos colocar mais um aqui para a gente dar uma melhoradinha. Porque está muito fácil ainda. Está muito fácil. Fácil. Vamos melhorar esse nível aqui, que vocês sabem que eu gosto de pegar no pé de vocês. Olha aí, ó. Esse aqui agora, ó. Como que eu poderia responder isso aqui? Pensa aí um pouquinho. Letra A. O complemento de 77 graus. Agora eu quero complemento. O que eu deveria fazer para encontrar o complemento de 77 graus? 77 mais x igual a 90? Isso. Ou seja, resumidamente, seria só eu fazer 90 menos 77.
eu poderia escrever assim, ó. Posso escrever o que a Dani disse, ó. Se eu pegar 77 e adicionar o ângulo que eu quero saber, o complemento, né, o seu complemento, isso tem que dar 90 graus. Isso é a mesma coisa que eu fazer 90 menos 77. E 90 menos 77, quanto que é, hein? Treze? 90 menos. 13? Aí, Marcão. 13 graus. Agora na letra B, o suplemento de 92 graus. O que eu deveria fazer para encontrar o suplemento? Pera. Tem que completar 180? 180 graus? Então vai ser... Calma. 180 O menos... sinaizinho Não, menos. da multiplicação. Da multiplicação. Multiplicação. X. Dá 82. X. X. Aí mais Mais 90. e 2. Quanto tem que dar? 180. 180. Isso. Que é o que a Dani já tinha falado aí, ó. Aí é X 180 igual 180 Menos 92. menos 90. e 2. 92. Não é 90, não. Então, 92. aí 92. E aí vai dar igual a 92 graus. Não. 88 180 graus. menos 92. Pera. Exatamente. 88 graus. 90 graus. 90 graus. 88 Não. graus. 88. Isso, Marcos. 180 menos 92. Aqui a gente pega um emprestado, né? Vamos fazer uma decomposição. Então fica 7, aqui fica 10. 10 tira 2, 8. 17 tira 9, 8 também. Então deu 88 graus. Agora no outro ali, ó. Seria a mesma ideia, né? Só que ao invés de 92 vai ser com 102. Então, um ângulo mais 102 graus tem que dar 180 graus. É a mesma coisa que 180 menos 102, que é 78 graus. Agora esse eu quero ver, hein? Essa letra D eu quero ver. O professor não tá dando para ver a tela direito. Deita o celular. É porque tá no notebook. Não tá dando para ver a tela direito? Não, pra mim tá Não, normal. essa telinha branca. Pra mim tá normal. Mas tá tudo bem. Bom, eu vou tirar um print depois e eu mando lá no grupo, tá? Tá bom. Talvez Acho que o facilite. webcam tá aparecendo na frente. A webcam que você está falando, onde está aparecendo a imagem? É, o nome de todo mundo. Entendi. Nessa imagenzinha branca, nesse quadrinho onde tá as questões. Tá Tá, cortado. gente. Pra tirar isso aí. Eu acho que dá para tirar também. Só se Tá, você apertar no minimizar, alguma coisa nesse sentido. Ali, ó. Hide thumbnail vídeo. Enfim, depois eu vou disponibilizar a aula para vocês também. Vocês podem estar assistindo e lá não aparece isso, tá? E agora, gente, como que eu faria essa letra D? O complemento do suplemento. Como que eu poderia fazer isso, hein? Boa pergunta. Primeira coisa, você meio que vai ter que começar do final para o começo, ó. Primeira coisa, eu preciso saber o suplemento de 134. Como que eu faria para saber o suplemento de 134? Como que eu faria, gente? O suplemento de 134? Nossa, professor, é toda a mesma conta de novo. Já fez então. Tudo a mesma conta de novo, né? 180 menos... Professor, lê a questão, por favor, de novo. O complemento do
Suplemento do ângulo de 134 graus. Então, eu preciso encontrar primeiro o suplemento. Como que eu vou encontrar o suplemento de 134 graus? Fazendo 180 Menos 134. menos 134, isso. Dá 46. Exatamente. Agora, Marcos, o que eu faço? Essa parte que está em roxo aqui, ó, eu acabei de mostrar para vocês que é 46 graus. Então, agora eu estou perguntando para você o complemento de 46 graus. Para eu encontrar o complemento de 46 graus, o que eu vou ter que fazer? Complemento de 46 graus, com certeza eu deveria fazer o que falta para 90. 90 menos 46. 90 menos 46, 44 graus. Então, o nosso exercício perguntou o complemento do suplemento do ângulo de 134 graus. Então, o complemento do suplemento de 134 graus seria como resposta 44 graus. Isso aqui é mais para interpretação do que você está lendo. Professor, Diga, Dani. então, para resumir, o suplemento tem que chegar a 180 graus e o complemento a 90. Sim, só isso. Esse é o resumo. Anotar. Bom, Eu vou anotar, peraí. Beleza. Beleza. Olha, o nosso próximo assunto aqui, ele também vai ser importante aqui pra gente. Por isso, eu vou deixar aqui para vocês meio que como uma tarefinha. Não, dá pra gente fazer agora. É bem fácil. Olha O os professor relógios. chega de tarefa. Olha os relógios de ponteiro. Olha os relógios de ponteiro. Lindos, hein? Entre os ponteiros, nós temos ângulo. Mas a primeira coisa que você precisa saber é olhar as horas, né? Nesse tipo de relógio. A gente sabe que nesse tipo de relógio, de ponteiros, o ponteiro menorzinho, o que ele representa pra gente? Minutos? Não, o menor, as horas. Horas. Ah, tá. É, Diga. eu tava olhando errado. E o maior seriam os minutos. Então, quando a gente olha para a letra B primeiro, que horário seria esse na letra B? 3 horas. 3 horas, né? Porque o ponteiro menor está no 3 e o maior está lá no 12, que é como se fosse 0, no minuto 0. Então, aqui está marcando exatamente 3 horas. Se for 3 horas da manhã, amanhã ou não, né? Da manhã, a gente escreve desse jeito aí mesmo, 3 horas. E se for 3 horas da tarde, o que a gente pode colocar? 3 horas. 3 horas da 15, tarde seria o quê? 15 horas. Isso, 15 seria horas. 15 horas. É bem engraçado, a hora que eu fico pensando, calma, é muito estranho esse trem, nem eu sei explicar. É, um símbolo, uma simbologia, tá? Para amanhã, em termos de relógio, de hora, é o AM. E o de tarde é PM, PA, PM, Isso. sei lá. PM. E o tarde seria PM. Polícia Militar. Não é Polícia Militar, não, tá? É horas da tarde mesmo. Você ia falar essa? Eu ia.
Beleza, essa é horrível, cara. Nossa. E aqui na letra A, quantas horas são? 1 hora. Uma AM é hora. antes do almoço e PM pós-almoço. Isso! fazer tarefa. Ó. Pablão é Pablão. 1h da manhã ou 13 horas da tarde, né? Mandou a braba. E na letra C? Rapidão que tá acabando nosso tempo. Na letra C, quantas horas seriam? 7 horas. É, 5 horas. não, 5 5 horas. horas, né? Então seria 5 horas ou Oh, rapaz, eu aprendi agora. Aprendi. 17 horas. E na letra D, quantas horas seriam? 7 horas. Isso. Ou 19, isso. 0. Isso. Então, na próxima aula, que vai ser quinta-feira, tá? Quinta-feira, 2 horas da tarde. Nós vamos ver como bom. calcular a medida do ângulo entre esses ponteiros. Vai encerrar nossa aula agora por causa do tempo. Beijo para quem é de beijo. Abraço para quem é de abraço. Pablito, quer falar? Rapidola? Não, beleza. Um beijo, galerinha. Tchau, tchau, meninos. Falou. Nós. Tchau. Tamo junto.